22 de março, dia de greve geral, um dia que está a dar que falar, não tanto pelos motivos da greve em si, mas pelas imagens de violência que correram o mundo. Lá fora, na imprensa internacional, Portugal chegou mesmo a ser comparado com a Grécia. Os confrontos entre polícia e manifestantes levaram à inevitável colagem de Lisboa a Atenas. As agressões fizeram feridos, 2 fotojornalistas foram vítimas de carga policial enquanto faziam a cobertura do protesto. A opinião pública questiona o direito à manifestação espontânea, a liberdade de imprensa e a atuação das forças policiais. O debate está lançado. São meus convidados Alfredo Maia, presidente do Sindicato dos Jornalistas, João Rocha de Almeida, advogado, Armando Burlido, da Amnistia Internacional Portugal. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Convidamos também o Ministério da Administração Interna, a Polícia de Segurança Pública e outras associações representativas das forças de segurança. Todos se mostraram indisponíveis, quer para estarem presentes neste debate, quer também para prestar declarações sobre o assunto. As imagens têm uma semana, mas não deixam de impressionar. A greve geral de 22 de março ficou marcada por momentos de tensão e de violência. O balanço é de cerca de 4 dezenas de incidentes, 3 feridos e 1 detido. De março, dia de greve geral. A manifestação, no Chiado, em Lisboa, ganhou contornos violentos. Há quem fale em mais. A polícia contou 3 feridos e 1 detido. Começámos a ouvir barulho ali para baixo, começámos a recolher os turistas todos que estavam na esplanada, os clientes, cá para dentro, as pessoas estavam assustadas. Arrastou o indivíduo para uma rua secundária onde o encheu de porrada. Foi basicamente isso que aconteceu. Claro que aí as pessoas reagem, as pessoas não assistem pacificamente ver alguém ser selvaticamente agredido. Apareceram uns indivíduos a agarrarem tudo o que podiam, chapéus, cadeiras, mesas, e começaram a atirar para a parte de baixo, onde depois percebeu que estavam a aparecer polícias. Um colega meu que estava mais à frente de um bocado, está virado para trás e diz: corram! E olho para trás e vejo 30 polícias, cerca de 30 polícias, em formação, em fila, mais os que estavam atrás, a começar a carregar sobre 3 indivíduos que estavam isolados na manifestação. Dizem que houve uma jornalista que foi agredida aqui perto, provavelmente foi na altura em que estávamos a meter os turistas cá dentro e pronto, nem reparei nessa situação. Nós sabemos que a não-violência funciona e nós partilhamos essa não-violência. Não é com violência que trazemos pessoas para a rua. Se a atuação da PSP se reflete em relação àquilo que eu vi daqui, até terá sido branda. É que este tipo de coisas desmotiva as pessoas, portanto, este tipo de ações, quando são feitas, as pessoas acabam por ter medo de vir para a rua. Gostou-me mais foi ouvir uma das pessoas que estava cá dentro a perguntar se estávamos em Atenas e se a colagem que estão a querer fazer é essa, é errado. Esse tipo de atitudes não deve suceder, porque, claro, se uma das fontes de receita do país ainda é o turismo, a imagem que fica... Não é uma coincidência. Já é a 4ª vez que isto acontece numa manifestação no 15 de outubro. E, portanto, não é coincidência que as manifestações sejam sempre sabotadas, que se tenta sempre transmitir uma sensação de violência, uma ideia de violência, que nós somos uns arruaceiros. Nós não somos arruaceiros. O espetáculo rolou em quase todos os meios, mas hoje as cadeiras das esplanadas junto ao Café Brasileira já foram repostas. Por aqui ouviram-se gritos a reivindicar mais emprego, gritos de pânico. Agora ouve-se o barulho normal da cidade, que pode ser palco de uma batalha a qualquer momento, porque para haver manifestação não é preciso aviso prévio. Uma pessoa que se está a manifestar e que de repente perde um bocado o norte, digamos assim,
não pode continuar a manifestar-se daquela maneira, mas isso também não significa que para parar esse tipo de atividade se ofenda outros direitos dela, designadamente a integridade física, ou mesmo limitando-lhe por completo a liberdade de expressão, de uma forma desproporcionada. Só se no limite, de facto, existirem confrontos generalizados, houver um apelo, por exemplo, generalizado à violência, então sim, aí as forças policiais têm inclusive o dever de intervir. Porque aí, como se compreende, já não estamos a exercer o direito como a Constituição nos deu. Se há elementos dentro de uma manifestação, que é o arremessar cadeiras ou outros objetos, não interessa, com isso colocam em causa os direitos da integridade física ou vida de pessoas que estão na própria manifestação, eu acho que aí pode haver intervenção para retirar esses elementos ou para fazer findar esse tipo de atividade. Claro que a polícia está aqui numa função que eu diria que também é um pouco delicada, porque ela pode intervir, deve intervir, mas está muito condicionada pelo princípio da proporcionalidade. Portanto, ela tem de intervir com caráter proporcional. Ou seja, não pode, no limite, isto é em abstrato, porque há uma pessoa que está a tirar uma cadeira, dar-lhe um tiro. Isso seria excessivo. 2 dias antes, a polícia e o Ministério da Administração Interna terão sido alertados para um relatório do Sistema de Informação e Segurança que apontava para ações de rua nas quais se previam ataques com coquetéis Molotov a diversos edifícios governamentais e de instituições financeiras. Previsões que estariam sustentadas no agudizar das condições socioeconómicas do país. O governo adiantou que os incidentes não chegaram às 4 dezenas, mas a força aplicada nas imagens que circularam deixaram o país a pensar. Há quem considere que a reação por parte da polícia foi exagerada ou até mesmo intencional. As declarações do Passos Coelho em setembro, creio que foi em setembro, já a dizer cuidado, aqueles que querem ir para a rua, causar confusões e aquele sermão que ele deu. Parece que pelo visto é uma profecia que ele decidiu cumprir ele próprio, portanto, ou que delegou no seu ministro Miguel Macedo a função de cumprir essa profecia, porque as provas estão à frente de toda a gente. Acho que deram uma muito má imagem da sua preparação, porque o facto de lhes chamarem fascistas ou de lhes chamarem fosse o que fosse, nada justifica uma carga policial Eu pensei que não estava a ver Portugal, estava a ver um outro país, porque nunca tinha assistido a nada assim. As polícias têm que lidar com estes fenómenos e saber quem é que põe no terreno. Obviamente se há um excesso de intervenção, uma carga policial desmedida, não é? Isso tem que ser retificado, mas penso que também deve estar a ser visto. E se eles não mantivessem a ordem, nós próprios não confiaríamos na polícia. O papel da polícia é muito difícil. São coisas que são fruto de uma mentalidade comum e isso é fruto do que o governo faz com o país. Os incidentes tomaram contornos ainda mais delicados pelo facto de 2 pessoas agredidas à bastonada serem fotojornalistas. A Polícia de Segurança Pública recusa prestar declarações, responde em comunicado e refere que tivemos necessidade de usar a força pública num contexto de arremesso de cadeiras, pedras e outros objetos. A PSP anunciou ainda a abertura de um inquérito com averiguações que irão ser desencadeadas tendentes a verificar a legalidade dos atos que as fotos demonstram. O comunicado alerta ainda para a necessidade da correta identificação de todos os jornalistas para que este tipo de situações não se volte a repetir. O episódio mereceu a reação do Presidente da República. Eu lamento profundamente que 2 fotojornalistas tenham sido atingidos durante os distúrbios que as forças de segurança portuguesas tiveram que fazer face. E como é do conhecimento público, as autoridades competentes já determinaram a realização
do inquérito para que tudo seja clarificado. E penso que é importante que todos saibamos, que o povo português saiba bem tudo aquilo que aconteceu nos distúrbios que ocorreram no Chiado. Eu vi mais imagens do que aquelas que passaram na comunicação social. E convém ver, convém ver todas as imagens, porque onde compreender que aquilo que aconteceu ali não aconteceu porque de repente alguém se lembrou de fazer aquilo que fez da forma como foi apresentado. Houve coisas que aconteceram antes. Quais coisas? Quais coisas? Quais coisas? Não, hoje é público, vem na comunicação social, houve arremesso de pedras, arremesso de louça que estava em mesas desplanadas, houve agressões a polícias, isso vem na comunicação social e, portanto, não vale a pena tentar isolar uma situação e a partir dela, e só a partir dela, fazer a narrativa que se quer fazer. É bom que se avalie a situação por inteiro. A ordem conseguiu-se à custa de muitos meios. 1, 2, 3. É a sensação de ter uma guerra. 4, 5, 6, 7, 8 carrinhas, mais centenas de homens fardados e armados na rua. Os motivos da greve passaram para segundo plano e em primeiro ficaram os motivos da violência para questionar. Se isto não for, sobretudo, devidamente doseado, e o Governo aí tem de ter cuidados acrescidos, naturalmente que a tendência poderá ser de um aumento, de uma escala evolutiva da conflitualidade, da tensão social, da agressividade, e naturalmente esse é talvez o caminho pior que porventura nós podemos enverdar. Há que inquirir o que sucedeu e sei que o Governo já deu esses passos desde a semana passada no sentido de haver esta clarificação do que aconteceu, por que aconteceu e da forma como aconteceu. Eu estive presente e vieram-me transmitir que havia agentes da PSP, ou pelo menos das Forças de Segurança, à paisana, enfim, misturados com aquelas pessoas que estavam a manifestar a sua indignação perante esta ofensiva da austeridade sem sentido. As forças policiais devem lidar com isso de forma a que não contribuam também para aumentar ainda mais essa violência, conseguir esse equilíbrio, mas nem sempre é fácil, porque o que se vê também nas imagens é que as forças policiais foram muito provocadas até ao momento em que intervieram, eventualmente excessivamente, isso vai-se ver no relatório. As forças de segurança não respondem a provocações. A polícia mantém a segurança, é isso que deve fazer e nada mais do que isso. E, portanto, se há um comportamento diferente, tememos nós que é porque haja instruções diferentes, uma forma diferente de olhar para aquilo que é a democracia normal nas suas expressões no espaço público. Os incidentes ocorreram não só em Lisboa, como também no Porto, onde os sindicatos falam na existência de polícias à paisana no meio da multidão e armados. Onde quer que haja gente descontente e, segundo os especialistas, a violência pode ser galopante e as consequências imprevisíveis. Indivíduos que à partida possam ser completamente pacíficos no seu dia-a-dia, neste caso deixam de se definir como o Joaquim, a Maria, o Manuel, etc. e passam a ser os membros mais representativos do seu grupo. Portanto, eles passam a ser um membro indiferenciado do seu grupo, quase que perdem a sua individualização ali. Temos a polícia muito atenta aos manifestantes, pronta a defender a paz pública, digamos assim, e temos os manifestantes extremamente exaltados com cânticos, por exemplo, e portanto eles estão extremamente unidos, muito coesos, e um dos cânticos era exatamente no sentido de insultar, ofender a polícia, não era, ou a polícia ou quem a polícia representava, fascistas. Houve-se fascistas em palavras dirigidas à polícia enquanto espelho do governo. E se as palavras fossem para
Pedro Passos Coelho seriam... Há sempre uma outra personalidade que tende a ser mais efusiva e isso despoleta toda uma série de reações. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas possivelmente pode acontecer uma revolução e pegar de rastilho. De repente há uma confusão num sítio qualquer e pega o rastilho, porque está toda a gente revoltada, sem dúvida. Não é pela guerra que se lá vai, nem pela violência, nunca foi. Não temos medo. É só isso que eu quero dizer, não temos medo. Já estamos a perder tudo o que tínhamos. As pessoas estão a perder tudo o que tínhamos, não temos medo. Olha, Sr. Primeiro-Ministro, não foi para isto que eu votei em si. Recordadas as imagens que correram o mundo, partimos então para o debate. Recordo que comigo em estúdio tenho o Alfredo Maia, presidente do Sindicato dos Jornalistas, João Rocha de Almeida, advogado, e Armando Borlido, da Amnistia Internacional Portugal. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o convite para este testemunho direto. Recordo também que convidamos o Ministério da Administração Interna, a Polícia de Segurança Pública e outras associações representativas das forças de segurança, mas nenhuma se mostrou disponível para estar presente neste debate, nem tampouco para prestar declarações sobre este assunto. Alfredo Maia, eu vou começar por si. O Sindicato dos Jornalistas já se manifestou, já pediu um rigoroso inquérito ao Ministério da Administração Interna. O inquérito já foi aberto, já recordamos aqui também as palavras do Presidente da República, do Ministro da Administração Interna, recordamos aqui as imagens. Uma semana depois destes acontecimentos, que análise é que faz de tudo isto? Uma semana depois, continuo perplexo relativamente ao que aconteceu, desde logo pela extrema violência exercida sobre cidadãos que se encontravam a colher imagens dos acontecimentos. Entre esses cidadãos há jornalistas, há outras pessoas que não são cidadãos, tinham simplesmente uma câmara fotográfica ou uma câmara de vídeo na mão, não estavam a arremessar pedras, não estavam, essas pessoas que tinham essas câmaras, não estavam a agredir a polícia e, portanto, é injustificável, do ponto de vista da missão essencial da polícia, que é proteger os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que essas pessoas tenham sido agredidas. Por maioria de razão. Não faz nenhum sentido, pelo contrário, é completamente condenável que jornalistas, no exercício da sua missão, e que claramente estavam na sua missão, tenham sido agredidos de forma brutal e escandalosa como foram. O que o Sindicato dos Jornalistas fez não foi apenas exigir que, nomeadamente, a Inspeção-Geral da Administração Interna abra um inquérito e apure as responsabilidades até às últimas consequências, naturalmente disciplinares, seguramente também penais. O próprio sindicato está a desenvolver as suas iniciativas, também com vista à apresentação de queixas a outras entidades, incluindo a entidade reguladora
para a comunicação social, uma vez que, do nosso ponto de vista, além das agressões e da brutalidade exercida, há ali manifestamente um atentado à liberdade de informar e, por conseguinte, é uma prática que é, obviamente, sancionável e, nessa medida, estamos a preparar o processo para que aqueles atos sejam devidamente responsabilizados, abrangendo todas as pessoas que tenham responsabilidade no que aconteceu. Por outro lado, temos vindo a chamar a atenção, não só da opinião pública, mas também do Sr. Ministro da Administração Interna, para o facto de as medidas de segurança que a Polícia, nomeadamente a PSP, pretende impor aos jornalistas, encerrar riscos extraordinariamente complexos. Desde logo a exigência de uma identificação imediatamente visível e claramente referenciável no terreno, como um colete, agora ouve-se falar também nas braçadeiras, etc. Bom, antes de mais dizer, o único documento que a lei portuguesa exige como identificação do jornalista é a carteira profissional do jornalista. Sim. Decorre da lei de imprensa, do Estatuto do Jornalista, que é uma lei da República. Mas uma pessoa com uma máquina fotográfica daquelas na mão, que acabamos de ver, uma máquina bastante grande, portanto, não haverá dúvidas que se trata de um profissional da comunicação social? Em princípio não, mas também temos que dar de barato que há entre os manifestantes, entre os ativistas, entre os curiosos, entre os cidadãos que também têm direito a colher imagens. Há hoje um conjunto de pessoas, graças à democratização da tecnologia, que têm acesso a equipamentos, digamos, de qualidade semelhante e, por vezes, até superior à que os jornalistas possuem no terreno. Mas eu estava a dizer é que a carteira profissional é o único documento exigível e, do ponto de vista dos princípios, o jornalista deve exibi-la, desde logo, sempre que invoca essa qualidade perante alguém. Sim. Mas, em cenários de conflito, pode ser aconselhável que ele a tenha visível ao peito, pendurado ao peito, aliás, do mesmo modo que os agentes da polícia descaracterizados, isto é, à paisana, também, por vezes, em acontecimentos deste tipo, quando têm necessidade, eles próprios acabam por colocar o emblema de polícia ao peito. Okay? Bom, esse é o princípio geral, é o da identificação. Mas pode haver circunstâncias em que, pelo contrário, a identificação e sobretudo, a visibilidade extrema, a referenciação visual do jornalista pode ser desaconselhável. Porquê? Por uma razão muito simples. O jornalista é uma testemunha profissional dos acontecimentos. Sim. Por princípio, é neutra. E sendo neutra, a sua presença pode tornar-se do desagrado de um dos contendores. Não interessa agora qual deles é. Se são os manifestantes, se são a polícia. Porquê? Porque ele está a registar atos que podem ser censuráveis. Mas está com isso a querer dizer-nos que um jornalista pode ser um alvo? Pode tornar-se um alvo a bater, não há dúvida nenhuma. Aliás, acontece por todo o mundo. A nossa convicção que aconteceu ali, o nosso camarada da Lusa estava visivelmente derrubado, neutralizado no chão e continuaram a bater-lhe. Sim. Depois ele continuar a gritar que era jornalista. Já continuamos a ouvi-lo. Para já, deixe-me passar a palavra ao João Rocha de Almeida, que é advogado. Muito se tem discutido aqui, de facto, a liberdade de imprensa. Gerou-se este debate à volta do exercício da profissão de jornalista, mas depois de vermos estas imagens, quem não estiver identificado, e se partirmos do princípio que no futuro os jornalistas estarão identificados, quem não estiver identificado como jornalista e não estiver a provocar a polícia, pode ser um alvo? Ora bem, eu diria quanto a essa matéria que, enfim, a apresentação da exposição jurídica que foi apresentada pela doutora Raquel Carvalho foi perfeitamente clara e foi de encontro àquilo que é a legalidade vigente. Aliás, a doutora Raquel Carvalho foi minha professora de Direito Constitucional na Universidade Católica e, portanto, é normal que tenhamos aqui alguma proximidade de opiniões em relação a alguns pontos. Eu frisava o seguinte: numa situação como esta, nós temos uma situação perfeitamente identificada de um potencial conflito entre dois direitos, ou, por um lado, um direito constitucionalmente consagrado
e, por outro lado, uma função essencial do Estado. Temos, por um lado, o direito constitucionalmente consagrado das pessoas se manifestarem pacificamente e temos, por outro lado, o dever do Estado de garantir a ordem pública, de impor todas as medidas, e em especial em relação à polícia, de impor todas as medidas que garantam a legalidade democrática. É evidente, e acontece, que toda a atuação administrativa e a atuação policial é uma forma de atuação administrativa, o exercício de um poder estadual, pode contender em determinadas circunstâncias com os direitos dos administrados. E, enfim, numa situação como esta, acontece isso, seguramente. Portanto, temos manifestantes que causam distúrbios, ou alegadamente temos, porque, enfim, eu não estive lá, pelo menos não conheço a situação em concreto, mas foi isso que foi aqui referenciado, e temos a necessidade sentida por uma autoridade administrativa, uma autoridade policial, de recorrer ao exercício de um poder que lhe assiste quando, enfim, utilizado dentro dos limites da legalidade, isto é muito importante, dentro dos limites da legalidade, de recorrer a um poder do Estado que lhe permite repor a legalidade. E eu julgo que é essencial frisar aqui uma matéria que foi dita, precisamente, que foi referenciada pela doutora Raquel Carvalho, que é a necessidade de assegurar a proporcionalidade da atuação nesta matéria. Eu julgo que ninguém discute que, perante uma situação de conflito, distúrbios provocados por alguns elementos inseridos numa multidão, se exige da autoridade policial o recurso à força para, enfim, neutralizar essa ameaça, que é uma ameaça não apenas para os polícias, é uma ameaça para os próprios manifestantes que querem exercer o seu direito, que lhes assiste, constitucionalmente consagrado, de pacificamente se manifestarem. É uma ameaça também, eventualmente, para os próprios jornalistas que pretendem, e como também a Constituição lhes garante, essa possibilidade de exercerem a sua profissão em liberdade. E, portanto, numa situação dessas, é evidente que a polícia tem que intervir. Intervindo, depois há que averiguar em concreto, enfim, isto é um juízo que é muito difícil de fazer, naturalmente, mas que tem forçosamente que ser feito a posteriori, acerca da legalidade da atuação policial. Quer dizer, isto é absolutamente evidente e é um juízo que certamente será feito, quer em primeira instância pela própria autoridade policial, que tem mecanismos internos de averiguação dos acontecimentos, e depois, eventualmente, pelos tribunais, se isso for solicitado. Não é? Agora, se me pergunta, uma pessoa pode ser um alvo da polícia? É evidente que, à partida, a função da polícia é proteger os cidadãos, proteger a legalidade democrática, e eu também não tenho grandes dúvidas que é essa a principal... Sim, mas como disse, tem que haver proporcionalidade. Exatamente, que, aliás, era isso também é o ponto fulcral. Isso é o ponto fulcral. Armando Borlito, a Amnistia Internacional Portugal endereçou já uma carta ao Ministro da Administração Interna, ao Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, a propósito desta atuação. E fala precisamente numa atitude desproporcional em relação à atuação dos manifestantes. Considera, portanto, que a atuação da polícia foi desadequada, desproporcional, segundo esta carta que escreveram? Bom, segundo os relatos que foram apresentados na comunicação social, terá havido, alegadamente, um uso desproporcional da violência por parte das forças policiais. E foi na sequência exata desses relatos que foram transmitidos publicamente que, no dia seguinte ao que aconteceu, a Administração enviou então uma carta ao Sr. Ministro da Administração Interna, justamente a pedir e solicitar-se que, com a maior brevidade possível, fossem feitas os devidos inquéritos, as averiguações, para se apurar efetivamente o que se passou. Porque o que, segundo os relatos, alegadamente terá havido não só uma violência desproporcional, mas também terá havido jornalistas que terão sido também atacados por forças policiais. Isto também nos preocupa, porque aquilo que está em causa é exatamente a questão do direito de transmitir e o direito de poder cobrir uma situação e um relato por parte da comunicação social. A carta já foi enviada, como eu já disse, na sexta-feira passada, um dia após o que aconteceu. Até agora não obtivemos resposta. Estamos à espera que o Sr. Ministro da Administração Interna nos responda ao que efetivamente terá acontecido.
Alfredo Maia, sabemos, como nos estava a dizer, que tem havido algumas reuniões, alguns encontros, onde se pretende então que os jornalistas sejam identificados para serem facilmente reconhecidos. Há também a proposta de que os jornalistas estejam sempre do lado da barreira policial. Era o que faltava, não é? Mas será que devemos centrar apenas este assunto, este tema, na questão dos jornalistas? Disse-nos também que os cidadãos podem ser eles próprios quase um jornalista, porque podem estar a filmar com um telemóvel, podem estar a fotografar. As pessoas que estiverem no local podem também ser um alvo. Sim, com certeza. Vamos ver. Antes de mais dizer que, tendo embora o dever corporativo, digamos assim, de defender antes de mais os nossos representados, temos também uma longa tradição de defesa, antes de mais, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de reunião, da liberdade de manifestação, não é? Essa é a matriz essencial onde assenta também o exercício dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Sendo evidente para nós que este incidente, que de resto não é inédito, não devo recordar que também em 24 de novembro se verificou o exercício de atos ilegais sobre, pelo menos um jornalista, foi detido, chegou a ser agredido na escadaria da Assembleia da República. Sobre esse corre ainda termos o inquérito que nós pedimos. Mas eu gostaria, enfim, tendo aqui um pouco a incumbência corporativa de defender os jornalistas, gostaria de recentrar o meu testemunho nesta questão que quer a polícia, quer o Ministro da Administração Interna, e na passada segunda-feira mantivemos uma reunião interessante, aliás produtiva, bastante longa. Voltamos a discutir a questão da referenciação visual dos jornalistas e mesmo do seu posicionamento no terreno. Em relação ao posicionamento do terreno, nós, de maneira alguma, podemos aceitar que a polícia imponha a colocação atrás da barreira policial. Desde logo porque isso compromete o estatuto de neutralidade do jornalista. Por outro lado, representa obviamente um risco de enviesamento da observação e da narração dos acontecimentos, porque justamente o jornalista está numa posição atrás da polícia, com enorme dificuldade tomará conta, digamos, acompanhará o decurso da ação no conjunto do cenário, não tem nenhuma liberdade de movimentos. Aliás, é importante dizer isto mesmo. Se porventura tivesse sido seguido o conselho que a polícia deu, de que nesta manifestação, nomeadamente, os jornalistas estivessem atrás da barreira policial, estas imagens escandalosas que nós vimos correr mundo, que foram captadas por um jornalista profissional, na circunstância um camarada nosso da Reuters, sim, não teriam sido possíveis. Não teriam sido possíveis captadas por um profissional. Provavelmente haveria um ativista de uma das organizações que captaria imagens e a ofereceria aos meios de informação. Mas isso levantar-nos-ia um problema ético muito complicado. E que tem a ver com isto, é que a pessoa que colheu aquelas imagens não está investida do estatuto de neutralidade e de deveres profissionais, nomeadamente deontológicos, que um jornalista tem. E, portanto, isso, em termos de risco para a qualidade da informação, para a qualidade da própria democracia, é um risco enorme. E, portanto, nós essa medida não aceitamos, o que não quer dizer que em certas circunstâncias, nomeadamente quando há manifestamente intimidação ou mesmo ameaça ou agressão a jornalistas, os profissionais no terreno não possam pedir santuário, como se dizia na Idade Média, à polícia e pedir a sua proteção. Nós estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é a polícia impor uma limitação, uma restrição de movimentos aos jornalistas e outra coisa é eles, aliás, no uso de um direito que também têm, de serem protegidos, pedirem a proteção no momento que considerarem oportuno. Sim. Passo-lhe mais uma vez a palavra a Armando Borlito. Até que ponto é que a carga policial é justificável? Em que situações é que se pode considerar que é legítima?
Bom, o que importa é que a polícia está lá nas manifestações para proteger os cidadãos e para fazer com que a ordem esteja estabelecida. E é evidente que é discutível sempre onde é que deve começar a carga policial, onde é que é possível intervir com violência. Agora, há uma coisa que é preciso ter atenção, nunca deve haver um exagero, nem deve, e sobretudo as forças policiais têm que entender que estamos perante cidadãos que estão a exercer um direito, o direito de se manifestar. E esse direito tem que ser naturalmente protegido. E as forças policiais devem entender isso precisamente, ou seja, as pessoas que ali estão a exercer um direito e estão lá também para as proteger. E a partir daí que as pessoas têm que entender que não pode haver, só perante situações muito, muito justificáveis é que poderá haver a intervenção. Agora, as imagens mostram-nos que parece ter havido, de facto, um excesso de violência manifestamente despropositado. Mas, como disse o Ministro da Administração Interna, faltaram-nos ver, segundo ele, claro, outras imagens anteriores àqueles acontecimentos. Claro, e por isso é que a Amnistia pediu para, naturalmente, se averiguar com objetividade, com rigor, com isenção, o que se passou, para ficarmos com todos os dados sobre, efetivamente, o que aconteceu naquele dia, naquele momento. E, sobretudo, também que haja aqui uma atitude pedagógica, porque se quer evitar é que ocorram precisamente momentos e cenas deste género, para que não seja necessário fazer um programa deste género para discutir aquilo que foi a atuação das forças policiais. É muito importante que deste inquérito que venha a ser feito, também surja aqui algo de pedagógico, se faça fazer sentir junto das forças policiais a importância que há no respeito pelos direitos dos cidadãos e o direito, naturalmente, de se manifestar e também, obviamente, o direito aqui que está em causa de os jornalistas poderem exercer livremente o seu trabalho. João Rocha de Almeida, quando e como é que as forças policiais devem intervir? Quais são os limites legais à intervenção policial? Eu gostava, antes de mais, só de pegar num ponto que foi aqui falado pelo Dr. Alfredo Maia, que me parece excepcionalmente relevante, que é a questão do posicionamento no terreno. Parece-me excepcionalmente relevante porquê? Porque, para efeitos de responsabilização também. Porque nós, enfim, assistimos a situações, como aquelas imagens que passaram, em que, de facto, existe uma manifestação e, de facto, como foi referido, temos, portanto, dois polos opostos, enfim, manifestantes exaltados, porventura, eventualmente, não sei, em prática de atos, enfim, ilegais, não é? De distúrbios, e, por outro lado, a polícia. Numa situação como esta, nós, e falando de nós aqui em concreto, a propósito de jornalistas, portanto, de cidadãos, que temos que forçosamente considerar que são mais do que medianamente informados, portanto são excepcionalmente bem informados, não é? Também temos que lhes exigir, em virtude precisamente dessa capacidade que têm, que tenham, digamos, especiais deveres de cuidado. Embora isto necessariamente contenda, eu percebo isso com a profissão dos jornalistas, não é? Mas é um facto que me parece relevante também, porventura, pensarmos um bocadinho sobre este ponto. Depois, em concreto, a respeito da questão que me coloca, portanto, em que medida é que pode haver aqui uma atuação policial deste género? Sim, a polícia pode responder a provocações, deve responder a provocações ou não o deve fazer? Muito bem. A questão aqui não se trata tanto de responder a provocações, digamos. É evidente que a polícia não deve responder a provocações, a polícia deve cumprir a sua função, que é de reposição da legalidade. Provocações, enfim, depende também das provocações que estamos a falar, porque podemos estar eventualmente a falar de ilícitos como insultos a polícias e, nesse caso, esse ilícito configura a prática de um crime e, portanto, a polícia tem até o dever de atuar e de identificar o cidadão, eventualmente, enfim, depois dependerá do ofendido a existência ou não de um procedimento criminal. Mas, em concreto, uma carga policial, julgo que é esse o fundamento, a questão de fundo, pode ter lugar, portanto, o exercício desse poder dessa forma pode ter lugar, muito concretamente, quando estejam reunidos três pressupostos fundamentais. Como, aliás, todas as atuações administrativas que contendam com direitos dos cidadãos. O princípio é sempre o mesmo. Que tem que ver precisamente com a densificação desta exigência de proporcionalidade que falamos. Portanto, a atuação nesses moldes tem que ser necessária, no sentido de que é indispensável à persecução de uma determinada finalidade, no caso, a restauração da legalidade, a reposição da legalidade, tem que ser adequada à finalidade que se persegue, portanto,
tem que ser o exercício do poder tem que ser adequado a essa finalidade e, por fim, tem que ser proporcional, em sentido, nós, enfim, os juristas chamamos em sentido estrito. O que é que isto significa? Proporcional, uma proibição de excesso, a uma proibição de excesso. Não se pode ir além daquilo que é absolutamente indispensável, absolutamente necessário e daquilo que é justificável em face dos fins. Portanto, não podemos chegar ao ponto, e dizia a professora doutora Raquel Carvalho com toda a razão, de matar alguém por um insulto. Quer dizer, isto não faria qualquer tipo de sentido e seria necessariamente ilegal. Não é? Quer dizer, não há mínima Alfredo Maia, diga. Pegar na observação do Sr. João Rocha de Almeida relativamente ao posicionamento, porque ele é muito interessante e é bom que os espectadores tenham até noção deste tipo de problemas. Do ponto de vista da atitude mais sensata, de prevenção da própria segurança, evidentemente que um posicionamento como aquele que, por exemplo, foi adotado pelo jornalista da Reuters, que captou as imagens da agressão à fotojornalista da France Presse, evidente, isto é, ele estaria em princípio num ponto, digamos, perpendicular ao ponto de intersecção dos contendores e por isso captou a imagem naquele momento e aparentemente a Patrícia estaria entre os contendores e até voltada para a polícia. Em princípio seria um posicionamento incorreto. Em princípio. E porquê é que eu digo em princípio? Porque é natural que o jornalista que está no terreno, um repórter no terreno, tenha a tentação profissional. Não há aqui ingenuidade, é uma tentação profissional de captar os momentos clímax, os momentos fundamentais. E muitas vezes ele está a captar esses momentos atrás de uma câmara que lhe dificultam a visualização do conjunto. E muitas vezes não tem, digamos, a noção de profundidade torna-se um pouco mais, e a ameaça torna-se complexa. Reconheço que sim. E não vou sequer julgar aquela situação concreta. Mas é preciso dizer também, e por isso é que nós temos da nossa preocupação relativamente ao risco de tornar o jornalista excessivamente visível como jornalista, é que por vezes essa testemunha profissional, onde quer que se encontre, é procurado pelo agressor. Eu lembro-me, eu próprio, enfim, já tenho mais de 30 anos de profissão, já tenho algumas histórias destas, até vividas por mim e por outros camaradas meus, mas eu próprio, há cerca de 25 anos, numa carga brutal ocorrida em Valpaços, uma carga pela GNR, a piada e a cavalo. Eu recordo como se fosse hoje, aliás, ainda me lembro do rosto de um ou dois GNRs que o disseram, apanha-me aquele fotografador. E havia um grupo de militares da GNR que se destacou nitidamente da sua coluna com o objetivo de agredir e neutralizar, na circunstância, era o meu camarada do jornal onde trabalho. Nessa altura não havia outras pessoas com câmaras idênticas às nossas, quer dizer, era inconfundível, era óbvio que aquele fotografador era jornalista. E, portanto, estamos a dizer, é importante a observação que faz, da maior prudência, que os jornalistas se coloquem no terreno de forma a proteger-se também, a observar o melhor possível, mas a proteger-se. Mas a verdade é que há cenários, e agora não interessa se é da polícia, se é dos manifestantes, se é das pessoas que causam distúrbios, em que há um alvo concreto que se chama jornalista. Que ele está a testemunhar algo que é incómodo para as pessoas que praticam atos ilícitos, não é? Armando, depois deste episódio, a tensão social pode subir de tom no nosso país? Bom, esperemos que não é? E esperemos que o que aconteceu na passada semana não se volte a repetir. Daí a nossa insistência em que sejam apurados os factos com objetividade, com rigor, e que, naturalmente, isto não fique impune se houver responsabilidades penais ou outro tipo que sejam naturalmente implementadas para precisamente evitar que volte a acontecer. Porque senão também se cria aqui um movimento em que as pessoas, os manifestantes ou futuros manifestantes, tenham uma tendência para enfrentar a polícia. E aquilo que deve ser evitável é exatamente esses conflitos e a violência. Até porque a violência gera violência. É inevitável. Sempre que aparece um pequeno episódio de violência, se a polícia não souber atuar
com cuidado, com sensatez, com bom senso, que aqui é preciso ter também muito bom senso, naturalmente que há cria-se naturalmente conflitos maiores e a violência tende a alastrar-se. O que importa é que deste episódio que aconteceu na semana passada, na passada quinta-feira, é que se retirem as devidas ilações, que sejam apuradas as responsabilidades, que a própria polícia entenda isto como digamos, um meio de ela própria refletir sobre como atuar e qual é o modelo de atuação perante possíveis manifestações que podem vir a acontecer, de maneira que não voltemos a ter estas imagens que naturalmente desagradaram todas as pessoas. Doutor, alegadamente um relatório confidencial do Sistema de Informação e Segurança foi distribuído 2 dias antes desta manifestação às forças e aos serviços de segurança, com previsões catastróficas. Previa ataques com coquetéis Molotov a edifícios governamentais, a instituições também financeiras. Este relatório, ou este alegado relatório, que previa um ambiente explosivo, poderá ter lançado um alarme social? Ora bem, como imaginei, eu não conheço o relatório, tanto quanto sei, enfim, aquilo que foi transmitido aqui na reportagem que anteriormente passou. Vamos lá ver, faz parte da função da polícia avaliar as circunstâncias sociais com que se depara e preparar os seus agentes, quer dizer, julgo que isto é básico, preparar os seus agentes para aquilo que encontram, enfim, quando vão para a ação na rua. Eu julgo que isto é absolutamente básico do trabalho policial. Portanto, admito que a polícia faça esse género de avaliações do clima social e daquilo com que se vai deparar. Mas o reforço policial que foi enviado para este local não será algo pouco comum? Pois, eu não conheço, não sei em concreto quantos elementos da polícia lá estavam, nem aquilo com que se depararam. Enfim, o que conheço desta atuação policial nestas circunstâncias é das regras da experiência, da minha própria experiência pessoal. Admito que perante um cenário, de facto, em que existiam confrontos, não é? A polícia tenha sentido a necessidade de chamar, enfim, outros meios mais numerosos porque eventualmente se viu na necessidade de o fazer, não é? Porque isto é um fenómeno, por acaso, que me parece curioso e que foi, aliás, falado também na peça, não é? Porque nós estamos perante fenómenos de massas, não é? E é sabido, enfim, isto nem sequer, vou dar a minha opinião, nem sequer é profissional, porque isto não é da minha área, não é? Mas os fenómenos de massas, enfim, as massas têm uma racionalidade ou irracionalidade própria, não é? Portanto, os polícias também, admito eu, que confrontados com uma quase, enfim, terá havido no local, não é? Quase uma turba, não é? Pelo menos provocada por alguns manifestantes, certamente não seriam todos, não existirá a mínima dúvida que no meio daquela gente toda, seguramente a grande maioria estava ali com fins pacíficos, de manifestar a sua opinião política, como é todo o seu direito, mas tem sentido a necessidade, enfim, de recorrer a meios numerosos, não é? Enfim, os meios têm, à partida, que ser proporcionais àquilo, portanto, Exatamente. Agora, também me parece relevante aqui outra questão, que é esta questão de proporcionalidade, o controle é feito posteriormente, mas ela tem que ser pensada na altura. Eu admito que não seja muito fácil, numa situação destas, a própria polícia, os agentes da polícia, controlarem em concreto depois cada bastonada que dão, se é ou se não é necessária, adequada, proporcional. Isto há de ser eu compreendo que isto seja extremamente difícil, mas também não é menos verdade que quem está do outro lado também tem direitos constitucionalmente protegidos, direitos fundamentais que têm que ser protegidos e que exigem uma ponderação. E nesta medida parece-me fulcral destacar que estamos perante órgãos de polícia que têm necessariamente que ter um treino específico para estas situações, para saber lidar com estas situações. Alfredo Maia, falamos há pouco de agentes à paisana, que há relatos que estão, não só nesta manifestação, mas também em anteriores, que estavam misturados nas manifestações. Notícias como esta nunca foram desmentidas? Eu relativamente à presença de agentes de polícia, de profissionais de polícia descaracterizados no meio de multidões, relativamente a esta questão, provavelmente até posso ter uma posição ambivalente.
neste sentido, se por um lado os manifestantes podem considerá-los intrusos, potenciais agentes provocadores, também pode haver quem considere que a presença de profissionais de polícia investidos justamente da missão de proteger os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos estejam ali posicionados justamente para atuar rapidamente em caso de algum atentado contra esses direitos dos cidadãos. E é essa a expectativa que eu tenho desde logo como cidadão. Quer dizer, nós estamos num Estado, numa sociedade moderna, num Estado de direito democrático, e a expectativa, ou mais, a exigência que eu faço como cidadão é que a polícia sirva exatamente para cumprir esse objetivo. Muito bem. Mas é sabido, evidentemente, eu próprio já vi, que enfim, a polícia se posiciona enfim, no interior das multidões. Eu tenho a expectativa de que seja para proteger as pessoas que lá se encontram de eventuais desacatos. Aliás, dizer que há um conjunto de grandes manifestações, até extraordinariamente numerosas, que têm corrido de forma pacífica, que têm inclusive serviços de ordem próprios, que combinam adequadamente a movimentação com a polícia, etc. Bom, evidentemente nós estamos perante a emergência de fenómenos novos, para os quais as polícias estão seguramente preparadas. Nós estamos a falar de forças policiais que têm hoje uma qualificação, desde logo uma qualificação, e um treino, uma preparação que não tem nada a ver com o passado. É uma polícia mais civilista, não tem nenhuma comparação. Este caso está em averiguações, as conclusões do inquérito só serão conhecidas depois das férias da Páscoa. O tema não se esgota aqui, mas infelizmente não temos mais tempo, temos que terminar por aqui este testemunho direto. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste debate. Mais uma vez, recordo que tentamos obter também declarações do Ministério da Administração Interna, a Polícia de Segurança Pública e outras associações representativas das forças de segurança. Todos se mostraram indisponíveis para prestar declarações sobre este assunto. Até para a semana.